Conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanholas e pegasse um touro à unha. Bom, essa foi a vinheta do meu canal e esse natural é o... da Catalunha. O que é isso? Ah, caramba, tá transmitindo lá. Queria que eu tocasse castanholas e pegasse um touro à unha. E por que isso aqui tá invertido? Caramba, eu tive que inverter a imagem. Peraí, tá tudo errado, tá tudo errado. É que tava exibindo invertido, e aí eu dei o maior trabalho pra inverter a imagem, então eu vou ter que começar de novo. Aí, vai. Agora vai. Peraí, desculpem aí. Aqui, pronto. Conheci uma espanhola natural da Catalunha, queria que eu tocasse castanholas e pegasse um touro à unha. Pronto, esse é o logo do meu canal. Eu nunca sei quando essa câmera tá invertida ou não. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo sobre a separação da Catalunha. Em defesa da separação da Catalunha, eu vi vários metidos a conservadores defendendo uma forma de nacionalismo bizarro e infundado, nacionalismo espanhol, ao invés de defender o direito de autodeterminação dos povos até o nível individual, como todo aquele que diz defender a liberdade deveria defender. Então, vamos lá. Vocês, viajando pela Europa, vão ver que cada região da Europa é única. Você não pode dizer que viajou para Madrid e conheceu a Espanha, ou que você viajou para Paris e conheceu a França. Você conheceu Madrid e você conheceu Paris. Cada cidade é única. Ou seja, não existe nenhum motivo para que nós tenhamos estados nacionais. Não faz o menor sentido. Eles são apenas parasitas. Você pode muito bem viajar para as localidades, conhecê-las, sem problema algum. E antes da Primeira Guerra Mundial, antes do advento das febres nacionalistas que levaram os povos a querer matar o outro povo com as agaias envenenadas só porque usavam uniformes de cor diferente, antes de tudo isso, existia livre circulação de pessoas, né, europeus e pessoas civilizadas de outros países, não dessas hordas de muçulmanos. E existia o ouro como commodity, de forma que não precisava passar em casas de câmbio para trocar por moeda falsa fiduciária a cada vez que você mudasse de fronteira, como aconteceu durante muito tempo, antes do euro. O euro é ainda pior, o euro é o pior dos arranjos. Então o que nós temos que fazer é abolir os nacionalismos, abolir o globalismo, abolir o pan-europeísmo e voltar para as identidades locais. Outra coisa, nós vimos, e eu vou comentar sobre isso, a violência, a truculência do governo espanhol contra os cidadãos catalães que fizeram o referendo a favor da separação. Nós vimos que o Estado mostra sua verdadeira face, principalmente quando você defende a opinião em prol do separatismo. Isso mexe com todo mundo. Então você vê aí a direita discutindo com a esquerda, o coxinha contra o mortadela. A hora que você fala em separatismo, você vê que eles realmente são tudo farinha do mesmo saco. Eles são contra a única chave para a liberdade. Eles são contra a única defesa radical, intransigente e essencial da liberdade humana, que é o separatismo. É aí que todos os estatistas mostram a sua verdadeira face. Você vê, por exemplo, aquele psicopata comunista, oportunista, bandido do Fábio Osterman, o pseudocientista político. Ele vem e fala assim, é um absurdo o governo reprimir a opinião da população. Não tem que ter independência, mas reprimir a opinião é um absurdo. Isso equivale a eu dizer que você tem todo o direito de reclamar que eu roube a sua carteira, mas você vai ter que me dar a carteira. É isso que esses canalhas querem dizer. Na hora de falar em separatismo, a Kombi libertária vira um patinete libertário. Ludwig von Mises, vamos lá. Ele dizia o seguinte, vou parafraseá-lo, peraí. A circunstância de se ver obrigado a pertencer a um Estado contra a própria vontade, por meio de uma votação, não é menos penosa que a circunstância de se ver obrigado a pertencer a esse Estado em razão de uma conquista militar. E eu complemento, há uma diferença. Caso você seja subjugado por uma conquista militar, depois de ser derrotado em batalha, como os hebreus foram derrotados pelos romanos, você ainda tem a honra de ter lutado. Agora, votar como um carneirinho e achar que só isso pode legitimar o processo de reconquista da sua autonomia, isso não é honra. Isso é dobrar os joelhos. Isso é covardia. Isso é burrice. Então tem uma diferença brutal.
Muitos youtubers já falaram sobre o separatismo, eu mesmo tenho um vídeo sobre a teoria geral do separatismo, mas eu quero abordar o caso da Catalunha de forma mais específica, abordando as peculiaridades da Catalunha. Porque muitos inimigos da liberdade acusam os libertários de falarem clichês, imposto é roubo, etc., PNA, e não entenderem como as regiões do mundo realmente funcionam. Nesse vídeo eu vou falar especificamente da Catalunha e eu quero ver quem é que vai rebater. Vamos lá, história da Catalunha. A Catalunha, ela já foi ocupada por tudo quanto é povo, por lá já passaram fenícios, cartagineses, romanos, visigodos, os mouros que foram expulsos de lá pelos reis carolíngios. E quando os reis carolíngios expulsaram os mouros da região da Catalunha, eles criaram a chamada Marca Hispânica, que era um reconhecimento de que aquelas terras para baixo dos Pirineus era outra cultura que não a cultura franca, era a cultura hispânica. Assim nós podemos entender que essa delimitação, onde começa um povo e onde termina um povo, é uma delimitação natural. Ela não é feita por decreto. E claramente o Estado espanhol é feito por decreto. Já disseram que a pólvora é uma substância negra, em pó, muito usada para demarcar fronteira entre países. Ou a lâmina também. E a Espanha foi assim, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Decretos. Mas qualquer um que conheça realmente a Catalunha vê que eles têm uma cultura diferente, eles têm uma identidade linguística, inclusive, que não é falada em nenhuma outra região. Ela é falada nas Ilhas Baleares e na Catalunha. Enfim, ela tem uma cultura própria. Independentemente disso, direito de autodeterminação é direito natural. Mas ainda existe esse outro fator cultural, que é fácil de ver. Bom, a Catalunha foi mudando de mãos ali, o Califado de Córdoba chegou a invadi-la, etc. Tal. Quando chegou em 1137, o conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV, casou com Petronila de Aragão. E aí a Catalunha passou a fazer parte do reino de Catalunha e Aragão, que era um reino muito expansivo. Ele chegou a dominar territórios na Sicília, na Sardínia, na Grécia. Então a Catalunha foi usada para projetos militares expansionistas desde o século XII. A partir de quando começa a crise na Europa Ocidental, a pagar um preço socioeconômico por essas aventuras militares. Isso é muito grave. Então, quando chegou Afonso V o Magnânimo, lá no século XV, ele era o soberano de Aragão, descendente de castelhanos. Resolveu usar o seu aparato para invadir Nápoles, na Itália. E o fez à custa da Catalunha. Como? Recrutando, exaurindo os recursos catalães. Isso faz com que a Catalunha se torne socioeconomicamente frágil. Como se não bastasse, quando chegou em 1469, o rei Fernando II de Aragão casou com Isabel de Castela. E ali formou-se o embrião do Estado espanhol. Os catalães sempre tentaram conservar a sua autonomia. Isso é uma característica muito bonita da cultura deles. Então eles criaram em 1486 a Constituição da Observância, que dizia que os reis espanhóis deveriam se submeter, dentro da Catalunha, aos costumes locais. Pergunta se isso foi respeitado. Quem manda, meu amiguinho, é o poder. O poder não é nem o financeiro, é o militar. Porque o poder militar decide quem tem o poder financeiro. Só existe uma coisa acima do poder militar, que é a moralidade, que é o que eu estou tentando fazer nesse vídeo. Defender moralmente a separação da Catalunha. O rei Fernando II, apesar dele se dizer um rei católico, ele não era nem um pouco católico. Nada. Em 1512, ele invadiu Navarra. Invasão militar. O que é de católico numa invasão militar ofensiva? Nada, né? E então, em 1516, formam-se ali os reinos espanhóis. Pronto. Agora, mesmo se nós olharmos para esse reino espanhol, tá funcionando isso aqui, tem gente online, tá? Nós vemos que ainda assim existia autonomia dos locais, inclusive autonomia legal, representada na instituição dos fueros espanhóis, que eram códigos legais aplicados especificamente a certos grupos, certas regiões geográficas. Mas tudo isso foi acabando. Se você olhar para o Estado espanhol atual, cadê a concorrência de moedas que havia na Espanha de 1516? Cada região cunhava suas moedas. Não tem nenhuma moeda espanhola, tem o euro. Tem o euro. O que é isso? Total imperialismo globalizante.
Pergunta se existe autonomia em forma de fueros. Não, existe uma constituição. Nos moldes republicanos, apesar de nominalmente a Espanha ser uma monarquia parlamentar. É isso que acontece ao longo da história. O poder estatal vai aumentando. E como alguém pode ser contra um vetor na direção oposta, que é o separatismo? Como alguém pode ser contra isso e se dizer defensor da liberdade, libertário, conservador ou de direita? Não, não façam isso. Depois, em 1714, veio a Guerra da Sucessão Espanhola. É verdade que não foi uma guerra separatista. Foi uma guerra dinástica. E a Catalunha se aliou aos Habsburgo contra os Bourbon. Apesar do fato de que antes ela tinha se aliado, ela tinha entrado em guerra contra os Habsburgo, né, durante a Guerra dos Ceifadores. Foi lá que, por exemplo, que houve o Tratado dos Pirineus e uma parte da Catalunha passou para a França, que é a região lá dos Pirineus Orientais, que é uma região linda, inclusive. Quer dizer, tem uma parte da Catalunha na França. Vamos acabar com esses estados nacionais. Tem uma parte da Catalunha na França, vocês já pensaram nisso? E se eles quiserem separar da França? Bom, voltando, em 1714, os Bourbon ganharam a guerra, e a Catalunha apoiava os Habsburgo. Se ferraram. Acabaram com a autonomia catalã. É a partir dessa data que começa a guerra contra a identidade cultural catalã. Ou seja, diferente do que, por exemplo, aquele Lopé de Villanueva, aquele gordo incoerente, fala, não foi um processo natural. Construção de uma identidade espanhola. Eles apoiaram a dinastia errada e perderam a guerra, meu amiguinho. Foi só isso. Como é que alguém não enxerga isso? Essa dinastia Bourbon que entrou era o Filipe V, inimigo do Charles III dos Habsburgo. O Filipe V, ele aboliu os fueros. Eu acho interessante isso. O Lopé fez um vídeo criticando o Rafael Lima. O Rafael Lima defendendo a separação da Catalunha e o Lopé falando contra, chamando ele tudo quanto é nome. Mas, que eu saiba, o Lopé defende os fueros espanhóis, que seria a descentralização dos sistemas legais. Mas foi o Filipe V, esse que acabou com a identidade cultural catalã, que aboliu os fueros através da Nueva Planta, os embriões de um constitucionalismo nacional. Vai entender a incoerência desses caras. É ignorância. Muito bem. Quando chegou no século XIX, lá de 1830 a 1880, houve a chamada Renascença. Eu não sei como é que se pronuncia isso, é catalão. Mas houve uma renascença cultural catalã, onde eles resgataram não só a autonomia política que eles tinham na Idade Média, resgataram em termos de ideias, como também em termos culturais e artísticos. Foi um movimento conservador, completamente contrário ao iluminismo da Revolução Francesa, completamente contrário a tudo aquilo que se tornaria o modernismo. Então as raízes do separatismo catalão são conservadoras, não são esquerdistas, apesar de que muitos esquerdistas encamparam essa ideia. Ela tem raízes conservadoras. Como é que a esquerda foi encampar esse negócio? É simples. A consolidação do Estado espanhol no século XIX passou por um período onde os Bourbon, que estavam instaurados no poder, brigando contra os carlistas, que defendiam uma outra vertente dos Bourbons, né, a partir de Dom Carlos, Conde de Molina, havia uma briga entre eles. Os Bourbons no poder e os carlistas, que defendiam o Bourbon fora do poder. Os carlistas eram mais conservadores. Eles seriam uma espécie de alt-right da época. Contra os Bourbons instalados no poder, havia também republicanos, anarquistas, socialistas e assim por diante. O resultado foi o equivalente à República do Café com Leite para a época. Era um turnismo, entre um cara sai outro, variando entre liberais e conservadores Nutella. Não saía muito disso. Foi por causa disso que a esquerda encampou o movimento. Os carlistas foram colocados de fora da janela de Overton da época. E quem assumiu a responsabilidade por preservar os ideais separatistas foram os anarquistas, republicanos e socialistas. Foi aí que veio o Estat Català, um partido separatista republicano. De 1913 a 1923, os catalães gozaram de alguma autonomia. Mas quando veio a ditadura do Miguel Primo de Rivera,
Ele acabou com essa autonomia e ainda por cima exilou o Estado catalão. Depois eles ganharam alguma autonomia na época da Segunda República, etc. Mas aí veio quem? Francisco freaking Franco. E tem cara que apoia esse Franco e se diz conservador. Aí é questão de surrar o cara até mandar ele pro ML. Um cara que se diz conservador e apoia o Franco. O Franco acabou, finalmente, eu diria, amalgamando, pelo menos ideologicamente, separatismo e esquerdismo, por causa da Guerra Civil Espanhola, onde ele massacrou todas as partes. As atrocidades que ele cometeu na Catalunha, inclusive contra membros do clero da Igreja Católica, contra a população civil, contra mulheres e crianças, é uma coisa sem precedentes na história. E como ele politicamente brigava contra anarcossindicalistas e comunistas, foi por causa da brutalidade do Franco que uma ideologia nobre, uma ideia nobre como o separatismo, se amalgamou com uma ideologia podre como o socialismo. Depois que acabou a ditadura do Franco, ele foi morrer lá na década de 70, aconteceu um ciclo geracional. As pessoas que foram reprimidas pelo Franco e acabaram dobrando os joelhos morreram. E a geração que não viu a Guerra Civil Espanhola, hoje, revive ideais separatistas. Mas, como eu disse, é preciso estar pronto para lutar pela liberdade. O problema é o seguinte. A ideia de separação da Catalunha foi reprimida pelo Franco. Foi reprimida pela Luftwaffe, a força aérea nazista, que era aliada do Franco e bombardeou todo mundo ali. Mas tem uma coisa pior do que as bombas da Luftwaffe. É a opinião pública manipulada pela mídia globalista que contamina todo mundo. Contamina o Trump, que na verdade é um prostituto moral. E as pessoas falam mal do separatismo se arvorando numa posição de conservadores, quando eu estou aqui escrutinando as raízes do movimento separatista catalão, mostrando que aquilo sim é o conservadorismo raiz. O resto são as contradições das ideologias. Ideologia não presta. Ideologia é contraditória por natureza. O que existem são ideias concatenadas com a moral absoluta. Aí vamos lá, eu quero dedicar uma parte desse vídeo. Esse vídeo aqui, se preparem, é uma live longa mesmo, é quase que um documentário sobre a Catalunha. Eu quero aproveitar uma parte para refutar o vídeo do Lopé contra o Rafael Haid. Então, primeiro ele diz que a Espanha tem que existir simplesmente porque ela tem origens no casamento dos reis católicos e eles são reis que se dizem católicos e acabou. Peraí. Um psicopata chamado Fernando II se junta com a Isabel. Não tem muita coisa contra Isabel, mas eles se juntam e pronto, acabou a autonomia, a liberdade e os direitos naturais dos camponeses, que não tem nada com isso. Depois que, como eu disse, Fernando II não é nenhum parâmetro de católico. Inclusive, ele ameaçou o Papa, ele ameaçou de fazer uma reforma protestante na Espanha caso o Papa não apoiasse a Inquisição que ele praticou, que foi totalmente diferente da Inquisição medieval. Foi uma Inquisição encampada pelo Estado, onde ele transformou os seus inquisidores estatais numa espécie de polícia política, que não tinha nada a ver com a defesa da religião. É bem diferente da Inquisição medieval. Tem mais esse fator. E o Lopé usa um cara desse, um cara que ameaça o Papa de fazer uma reforma protestante, como parâmetro de moral católica. Onde nós vamos parar? Aliás, eu acho que o Lopé devia entender uma coisa. O catolicismo, a doutrina moral católica, defende a autodeterminação dos povos. Bartolomeu de las Casas, frade dominicano, espanhol. Quando ele foi tratar da questão dos índios, se eles deveriam ser forçosamente submetidos ao reino da Espanha ou não, ele disse muito bem. Um juramento de lealdade ao reino da Espanha só tem valor se for voluntário. Bartolomeu de las Casas, frade dominicano, o Lopé, tá entendendo? Erasmo de Roterdã, teólogo e padre católico, disse o seguinte: todo governo de um povo sobre o outro, the ruling, deve se basear no consentimento. É bem óbvio, para quem não é sociopata. O Papa Paulo III, na bula Sublimus Deus, 1537, ele disse o seguinte: os povos, todos, inclusive os índios, e é fácil entender que também inclui os catalães,
têm o direito de autodeterminação. Por quê? Porque eles são filhos de Deus, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus Pai, o que lhes confere direito natural de propriedade e liberdade, do qual nós concluímos que há o direito de autodeterminação. E se você não for nem um retardado, nem um psicopata, um sociopata, você vai entender isso facilmente. Mas a Espanha violou isso completamente. Inclusive no caso dos índios. O Estado espanhol, que o Lopé tanto defende, cobrava a encomienda, que é um imposto sobre os lucros auferidos sobre trabalho escravo. Trabalho escravo, no caso dos índios. Violou uma bula papal. É isso que você defende, Lopé? Violar bulas papais em matéria de fé, moral e costume? E você se diz católico? Não vou questionar o seu catolicismo, eu sou pecador pra caramba. Talvez você seja o melhor católico que eu na vida. Mas, doutrinariamente, estou apontando seus erros. Aliás, no caso da Catalunha, 400 presbíteros e bispos católicos assinaram apoio à separação. Você vai dizer que eles não são católicos? Porque eles são contra o Estado fundado pelo psicopata do Fernando II? Aí o Lopé comete a maior falácia de todas. Ele fala, não, Rafael Lima então defende que surja outro Estado. Ele não é libertário, ele quer que surja outro Estado, mais outro Estado e um monte de Estado. Ora, se você mantiver a coerência do seu argumento, você vai defender um Estado mundial, e qualquer um que seja contra um Estado mundial está defendendo que haja mais Estados. Então você defende um Estado mundial, projeto globalista dos maçons anticatólicos. A contradição não para. Aí você fala no caso do Sul, onde o Rafael Lima mora. Concordo com você, o Sul é o câncer do Brasil. Agora, o que você faz com um membro canceroso? Você amputa, né? Eu concordo que de lá vem tudo que não presta, cara. Veio Brizola, Luciana Genro, Getúlio, Borges de Medeiros. Concordo com tudo que você falou em relação ao Sul. Menos com ele continuar no Brasil. Como o que o Getúlio Vargas poderia fazer a tragédia que ele fez no Brasil se o Rio Grande do Sul fosse um país separado? Me explica. Ele não ia fazer nada. E você se diz conservador. Você me lembra o próprio Borges de Castilho que você critica. Herdeiro do castilhismo. Aliás, ele é um dos maiores propagadores do positivismo de Augusto Comte, que nós dois odiamos. E ele se dizia conservador. Você mantém a tradição da contradição na terminologia política, contradição essa facilmente explorada pela esquerda, que vive de contradições. E que tem horror à verdade. A esquerda é verdade fóbica. A esquerda é realidade fóbica. A esquerda é coerência fóbica. E você faz parte disso. Defendendo o Estado Mundial. Aí você fala o Nordeste. Você sabe quem ferrou com o Nordeste? Foi São Paulo. Nós ferramos com o Nordeste aqui em São Paulo. Nós não, eu não fiz nada. A Fiesp ferrou com o Nordeste. Fazendo lobby por regulação e legislação trabalhista. De forma que se tornasse inviável investir capital no Nordeste. Isso, bastante ao longo da história. Porque a esquerda percebeu que a ideia de Karl Marx, de começar uma revolução no setor agrário ali, através do campesinato, não ia dar certo, porque esses caras são os caras mais conservadores do mundo. Imagina chegar para um sertanejo nordestino e falar em ideologia de gênero, por exemplo. Esses caras são os caras mais conservadores do mundo. É por isso que Gramsci inteligentemente constatou isso e decidiu juntar Marx com Freud. Então a revolução não começaria no meio agrário, mas começaria no meio da intelectualidade, da inteligência urbana. Essa foi a sacada do Gramsci. Destruir os pilares psicossociais da civilização. Economicamente, eu acho errado quando alguém fala que Gramsci simplesmente jogou fora o fator econômico. Ficou só no fator psicossocial. Não. Existe um fator econômico que está interligado ao fator psicossocial, que é as maneiras que você tem para ganhar dinheiro. E se você for analisar a briga entre a identidade local e o centralismo, ela sempre tem como característica do fator econômico envolvido uma dicotomia entre uma maneira espúria de ganhar dinheiro e uma maneira honesta de ganhar dinheiro. Portanto, uma dicotomia entre vício e virtude. E muitas vezes o camponês é explorado pela indústria urbana. Mas isso nem sempre acontece. O que acontece, quase sempre, é que aquele que quer ganhar dinheiro para enriquecer a sua comunidade
e trazer prosperidade para os seus, identidade local, é esmagado por aqueles que querem uma economia globalizante baseada em lobby, baseada em inflação. Eu acho que isso traduz melhor essa constante que existe na luta entre centralismo e separatismo. Você vê, por exemplo, o caso de Milão contra a Toscana, na Itália, unificação italiana. Eram sempre os globalistas do norte contra as comunidades locais rurais no sul. Ou foi o caso do norte contra o sul, lá na Guerra da Secessão. Na Catalunha, foi um pouco diferente, mas manteve-se a constante da luta entre o vício e a virtude. A Catalunha é a região mais industrializada da Espanha. Já no século XIX, na época do auge da Revolução Industrial, ela virou um polo têxtil. Mas ela foi esmagada pela Espanha. Isso desde o Fernando II, desde o século XV, XVI. Por quê? Não é questão de ser industrializada e urbana contra rural. Essa não é a constante. Mas o fato é que sempre houve um expansionismo espanhol. Na forma de mercantilismo, na forma de colonialismo, uma economia internacional baseada na coerção e na espoliação. É só ver o que eles fizeram com o ouro da América Latina, né? Da América pré-colombiana. Esses caras não gostavam da ideia de uma autonomia econômica catalã. A Catalunha sempre provou que uma região pequena, não expansionista, não imperialista, não mercantilista, podia ser rica. Isso é um tapa na cara dos protecionistas. Isso é um tapa na cara dos globalistas. Por isso que eles querem esmagar a Catalunha. Deixa eu ver se está funcionando, tá online ainda. Tá, maravilha. Vamos pedir a Deus para que a live continue no ar. Eu sempre tenho medo dessa parte técnica, né? E um outro argumento que o Lopé usou no vídeo dele era a questão da burocracia. Ah, se separar vai ter mais burocracia. Você realmente não entende nada de burocracia, Lopé, porque você não entende nada de economia. As burocracias se alastram à medida que o Estado se centraliza, porque pensa o seguinte, eu consigo mal e mal controlar o meu quarto. Ele tá uma bagunça aqui, que vocês não estão vendo. Se eu fosse mandar na casa, ia ficar mais difícil. Eu teria que criar níveis burocráticos. Se eu fosse mandar no quarteirão, à medida que você vai aumentando os níveis, fazendo com que esses níveis estejam cada vez mais artificiais, fazendo com que o escopo da área onde eu mando, o tamanho geográfico da área que eu mando, esteja completamente desconectado da minha própria competência, o que eu preciso fazer? Preciso criar níveis burocráticos para manter o meu próprio poder artificial. Dessa forma, à medida que os estados diminuem com o separatismo, as burocracias também diminuem. Com o centralismo, cria-se uma burocracia central e um monte de perninhas burocráticas capilarizadas no sistema social. Olha, eu não gosto nem um pouco da Ayn Rand, mas é mais ou menos isso que ela fala na Revolta de Atlas. Pessoas sem virtude. Pessoas cuja feiura não é uma feiura oriunda da deterioração biológica natural, é oriunda da falta de caráter mesmo. É isso que você vai encontrar nas repartições públicas, nos caudilhetes de repartição que se alastram como pragas em um Estado centralizado. Ou qualquer Estado, né? Porque todo Estado é, por definição, centralizado em relação aos poderes naturais. As arqué naturais. E o Estado é sempre uma kratos, não uma arqué, né? O cara se diz conservador, meu. Aí você fala que não podemos deixar com que a Catalunha se separe da Espanha, porque a Espanha é católica. Que Espanha católica, rapaz? Século XXI. 10% dos espanhóis ditos católicos vão à missa de domingo, meu amiguinho. Comparado com 50% na década de 70. Onde que isso é católico? Taxa de fertilidade das menores da Europa. Você tá louco, cara? Se existe alguma chance da catolicidade ser restaurada na Europa, é com o fim do Estado-nação e a volta às pequenas localidades. É a única chance. Uma Catalunha independente, ela poderia se aproximar da França, inclusive por motivos econômicos, para fugir de possíveis embargos espanhóis. Imagina, não estou defendendo a unificação com a França, mas de jeito nenhum. Mas imagina um intercâmbio cultural entre Catalunha e França. O bem que faria para a França de resgatar uma parte da latinidade gálica perdida via Catalunha. Imagina também o bem que faria para a Espanha
Afinal, se existe tantos esquerdistas na Catalunha, é bom que a Espanha se livre deles, né? E que eles não tenham nenhum poder de influência política, né, o resto da Espanha. O que eu defendo é a identidade local, é o conservadorismo raiz, aplicado em todos os níveis, inclusive individuais. E a responsabilidade individual de manter a sua comunidade. Os catalães têm que ser responsáveis pela Catalunha. Sim, tem muito esquerdista lá. Eles devem ser responsáveis por varrer a esquerdagem da Catalunha, não a Espanha. Isso não é responsabilidade da Espanha. A Espanha deve ser responsável pela Espanha e a Catalunha deve ser responsável pela Catalunha. Na verdade, o José deve ser responsável pelo José. Ele e a sua família, ele e a sua comunidade local. A subsidiariedade, então, vai se criando caritativamente, harmoniosamente, não através da coerção, não através da tropa de choque espanhola metendo porrada em velhinha. Que pare pelo jeito que você defende. Bom, acho que o Lopes já apanhou bastante aqui, chega, vai. Vamos falar um pouco das atualidades da Catalunha para entender o quadro e depois entrar em mais detalhes sobre a teoria separatista. Bom, a Catalunha é a região mais rica da Espanha. Ela tem uma língua própria, derivada do latim, que foi violentamente proibida pelo Franco. E essa repressão contra a identidade da Catalunha é típica dos regimes totalitários ou com tendências totalitárias. Lenin e Stalin tentaram suprimir tudo que caracterizava a cultura ucraniana na época da União Soviética. E é isso que os globalistas, franquistas, falangistas tentam fazer com a Catalunha. La crida a la solidariedad per la língua, por exemplo, de 1981. Aquilo foi uma tentativa de resgatar o identitarismo catalão contra um manifesto de intelectuais globalistas que queriam acabar com a língua catalã. E a guerra contra a língua é a guerra contra o povo que fala essa língua. Já pensaram nisso? À medida que os dialetos vão desaparecendo, a capacidade de expressar as peculiaridades culturais de um povo também vai desaparecendo. Isso torna a vida bem mais fácil para os globalistas, né, Lopes? Se nós perdermos o catalão, nós vamos perder mais uma arma contra os globalistas. Uma arma local, é claro. Mas é só assim que se luta. Esse negócio de combater as línguas locais é coisa de revolucionário francês, inimigos do catolicismo. Tinha um cara lá, na Revolução Francesa, chamado Henri Grégoire. O Henri Grégoire era um padre católico, mas ele não era nada católico. Ele era um herege jansenista. Essa heresia foi completamente refutada pelos doutores da igreja. E ele era um membro do Conselho Revolucionário, da Igreja Revolucionária da França. Era os católicos traíra, por assim dizer. Sabe qual era dele? Destruir todos os dialetos locais na França, o provençal e assim por diante, para concretizar o projeto republicano. Qual a diferença entre isso? Qual a diferença entre isso e o que o Franco fez na Catalunha? Ou entre isso e aqueles que não querem a independência da Catalunha? Esse Henri Grégoire, esse canalha aí, ele foi responsável pelo conceito do La Vergonha. La Vergonha era uma espécie de boicote social, moral, cultural e econômico contra os falantes do patuá, os dialetos locais que não eram a língua da Revolução. Essa guerra linguística sempre foi coisa de canalha. Isso se aplica a todos aqueles que são contra a separação da Catalunha. Todos. Concordo que a Catalunha tem uma esquerdopatia endêmica, pelo menos nos tempos modernos. Eles proibiram a tourada, por exemplo. Eles têm um monte de partido de esquerda. Tudo bem. Concordo com você. Por exemplo, o historiador Kula nos mostra que o separatismo na Catalunha, ele tem, pelo menos na atualidade, um pano de fundo de movimento trabalhista, que é diferente, por exemplo, do pano de fundo do separatismo basco, que tem a ver com a restauração monárquica. Mas essa constatação do Kula, embora seja verdadeira quando se aplica a análise dos movimentos partidários, ela é falsa, ela é superficial quando se aplica a análise das origens ideológicas e culturais do separatismo catalão, como eu já mostrei, tem origem na Renascença, que é o movimento conservador. Agora, como é que nós fazemos com a esquerdagem? A esquerdagem é simples, é mais um motivo para separar a Catalunha.
Primeiro, os espanhóis, o cidadão espanhol comum, o civil, ele não é obrigado a sustentar comunista. Um catalão vai votar para primeiro-ministro espanhol. Se ele é de esquerda, ele vai influenciar, ele vai votar para o parlamento espanhol. Então vai ter representantes parlamentares da esquerdagem catalã influenciando a política em todas as outras regiões da Espanha. Para proteger a Espanha, nós temos que reparar a Catalunha. Já falei disso. Segunda coisa, os dois governos serão menores. A Catalunha porque ela não vai receber nenhum tipo de subsídio do governo espanhol. E a Espanha porque ela não tem mais a fazenda humana da Catalunha. Os dois perdem poder. E se eles perdem o poder, eles perdem a capacidade de investir no esquerdamento, porque a esquerda é artificial, a esquerda é anti-humana. Para manter a esquerdagem é preciso investir contra os pilares da civilização humana. Isso custa dinheiro. À medida que o Estado perde poder, perde a capacidade de esquerdar. Os governos têm uma tendência natural de se esquerdarem, à medida que eles se expandem. Se você freia e reverte a expansão dos governos, eles freiam a capacidade de esquerdar. Simples. Agora, tem outros problemas, principalmente no campo econômico. A Catalunha é extremamente taxada pela Espanha. Aí sempre vem aqueles caras falando, a Espanha taxa muito a Catalunha e faz pouco investimento de retorno. Meu amigo, eu prefiro que você taxe a Catalunha e não faça nenhum investimento de retorno, porque quanto mais você investir, é pior. Aí sim que você vai distorcer preços. Aí sim que você vai encarecer o material e desviar recursos escassos para finalidades idiotas, distorcendo toda a estrutura econômica. Então eu prefiro que não invista mesmo. O problema está na taxação. A Catalunha é roubada por Madrid. É bem simples entender isso. Ao mesmo tempo, falta para a Catalunha, como falta para todas as regiões subjugadas pelo governo central espanhol, autonomia monetária. E no caso dos países da Europa, eles estão subjugados ao euro. Então falta autonomia para todo mundo ali. Qualquer problema que aconteceu com o euro vai afetar todo mundo que está na zona do euro. Inclusive a Catalunha. Mas a Catalunha, fazendo parte do governo espanhol, está sujeita às ingerências econômicas do governo espanhol. E a crise econômica causada pelas ingerências keynesianas dos governos espanhóis se abateu fortemente contra a Catalunha. E eles sendo a região mais rica, eles são a região que paga o pato. Sempre foi assim. Olha o que aconteceu, por exemplo. Você tinha o governo do Aznar, lá em 2003, 2004. Ele expandiu o crédito loucamente para se tornar o queridinho da União Europeia. Aí vem aquela fase de boom. Aí acontece o bust, a crise na Europa. A crise na Espanha. Aí entra o governo do Zapatero, que era socialistão ao extremo. Mas o Aznar também era. A diferença entre eles ali era meio que Armínio Fraga e Manteiga. O que o Zapatero fez? Pacotes de estímulo. Quer dizer, a única coisa que você não pode fazer numa crise. Na verdade, você não tem que fazer nada numa crise. Mas aí que ele fundou a Espanha de vez. E a Catalunha? A Catalunha é obrigada a assumir isso. A Catalunha é usada como colateral. Aquela população com uma renda per capita maior que a média da Espanha é usada como colateral de tudo isso. Colateral do quê? Do endividamento da Espanha com os eurocratas da União Europeia. Entendeu? Por mais que exista globalistazinho pró-União Europeia, pró-muçulmano na Catalunha, o fato concreto é que, sendo submetido ao governo espanhol através dessa estrutura econômica, toda a dívida que o governo espanhol contrai com a União Europeia tem a população da Catalunha como colateral da dívida. Entendeu, seus centralistas desgraçados? Se não entendeu, vai entender na porrada. Separa! Isso vai enfraquecer a União Europeia. Isso vai fortalecer até um certo nacionalismo espanhol eurocético. Porque a Espanha vai ficar mais pura, mais natural, sem a Catalunha, que não é da Espanha. Será que é tão difícil entender isso? Bom, como é que faz para separar a Catalunha? Fico nervoso nessa hora. Fizeram o referendo, desceram a porrada no referendo. E é aquilo que eu falo, a hora que as pessoas realmente tentam ser livres, o Estado mostra a sua face. Vamos pagar menos imposto? Vamos desregular tal setor?
Vamos votar num político mais liberal? Até aí o Estado vai falar que isso faz parte do saudável debate democrático. Se ele reprimisse, ele ia perder legitimidade. Até aí eles vão deixar. PSL, Novo, eles vão deixar. Agora, falou em separatismo, falou na única coisa que acaba com o Estado, eles vão mostrar a sua verdadeira face. E quando a Catalunha falou em separatismo, o governo espanhol mostrou a verdadeira face com 16 mil policiais de choque em um navio, fazendo um desembarque anfíbio contra a população civil da Catalunha, descendo porrada em velhinhas. Tinha que meter porrada neles. Isso sempre aconteceu. Abraham Lincoln, um dos piores canalhas da história da humanidade. Inclusive, ele é a favor da escravidão, só para constar. Ele dizia, a secessão é a essência da anarquia. Quando os congressistas de Maryland católica, quiseram fazer um referendo de separação da União, o Lincoln prendeu esses congressistas. Assim como o Rajoy agora, lá na Espanha, está querendo proibir o referendo, e assim por diante. A Guardia Civil espanhola, aquela mesma que o Franco usava para fazer as atrocidades. Um grupo paramilitar, uma gangue de capangas na mão do governo central espanhol, reviveu praticamente os tempos do Franco ali em Barcelona, descendo porrada em mulher e criança. Canalhas. E aí? E se não rolar o referendo, como é que faz? Olha que interessante. George Orwell, quando ele escreveu Romance de Catalunya, ele disse, existem ocasiões em que é melhor lutar e ser derrotado do que não lutar. Porque se a Catalunha lutar e for derrotada, o espírito de separação da Catalunha continua. Se ela não lutar, ele acaba. Então, mesmo que seja para lutar, lutem. Ou melhor, mesmo que seja para perder a luta, lutem. Porque quem não luta já está derrotado. Eu vi um vídeo do canal do Hoje no Mundo Militar dizendo que não tem como a Espanha lutar, como a Catalunha lutar contra a Espanha, porque ela tem poucas unidades militares. Ora, é exatamente para isso que serve a doutrina de resistência e guerra irregular. Leiam sobre isso. Isso é essencial para a liberdade. Agora vamos falar mais um pouco sobre a política da Catalunha. O partido do Rajoy, esse canalha, primeiro-ministro da Espanha, que esmagou a manifestação pró-separação na Catalunha, se diz conservador, se diz cristão. Não tem nada disso. Primeiro porque não existe democracia cristã. Foi uma votação democrática que condenou Cristo e libertou Barrabás. Né? Então, o venerável Fulton-Sheen já dizia, a maioria não gera moralidade. Então não existe democracia cristã, só para começar. Conservador? Óbvio que não. Eles são uma refundação da Aliança Popular, do Iribarne, que era um puxa-saco do Franco. E o Franco não tinha nada de conservador. O Franco era um esquerdopata da pior espécie. O Franco, como Getúlio Vargas, influencia toda a política espanhola hoje, inclusive o Partido Popular, que se diz conservador, mas ele era um esquerdão. Ele era protecionista. Ele era inflacionista. Ele criou legislação trabalhista igual o Getúlio Vargas, igual o Roosevelt, igual o Mussolini lá com Fuero Laboral de 1928. Você vê que o fuero também não é saída para muita coisa. Só o separatismo e o anarcocapitalismo são. Ele criou uma economia baseada em autarquias, cujo resultado foi fome e escassez, no melhor estilo Lodomor ali. E mais tarde, ele se curvou e se submeteu como um cachorrinho aos globalistas em Potsdam. Com o Tratado de Madrid, em 53, ele pediu ajuda militar para os americanos. O resultado disso é que isso custou. Americano não dá ajuda militar para ninguém de graça. Eles cobram mais caro do que o inimigo te invadindo. É melhor ser invadido pelo inimigo do que receber ajuda militar americana. Resultado? Em 59, o Franco estabeleceu um plano de estabilização econômica na Espanha que, na prática, submeteu a Espanha ao FMI, aos globalistas, ao OECD e às tecnocracias e aos banksters, inclusive a família Rothschild. Aí a peseta espanhola acabou entrando no sistema de Bretton Woods, que permite todo o inflacionismo pró-bankster, onde o dinheiro da faxineira é roubado para dar para a família Rockefeller. Quer dizer, o fascismo franquista entra como a grande bandeira contra o liberalismo maçônico e acaba cedendo ao separatismo ocidental do FMI. Quer dizer, esse anticapitalismo franquista, se dizendo conservador,
tese. O cepalismo do FMI, antítese. A síntese hegeliana seria essa Espanha moderna contraditória da qual a Catalunha muito bem quer se separar. O falangismo, que é o grande movimento político dos pró-franquistas. O que ele é? Ele é uma mistura de pan-hispanismo carlista com anticapitalismo dos nacional-sindicalistas. Quer dizer, eles pegam o que há de pior no carlismo, que é o centralismo, e o que há de pior naqueles que eles combateram, que eram os sindicalistas, que é o anticapitalismo, a oposição à economia de mercado. E o resultado é o Partido Popular do Rajoy, que está no poder hoje. Quer dizer, está configurada a tragédia espanhola, né? E, obviamente, a tragédia catalã. Agora, eu vou pedir uma coisa. Parem de usar o carlismo como desculpa. Porque por mais que o carlismo tenha defeitos, ele é bem menos pior do que tudo isso que está aí. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre o carlismo. Inclusive pontos excelentes que ele tem, que inclusive o Juan de Mella, grande pensador, aponta no carlismo, que é a oposição ao eixo marxista Rothschild, né? Aquele amálgama de Keynes e Marx, a oposição às hordas muçulmanas que estão invadindo a Europa. Isso o carlismo tem de bom. Mas a única maneira de combater isso é com o separatismo. Vou entrar em mais detalhes, mas antes, eu quero citar um estudo de um dos maiores especialistas do mundo em fascismo, que foi o Stanley Payne. Ele disse o seguinte: o Franco não é um conservador, nem mesmo um fascista hardcore. Não vou entrar em detalhes sobre definição de fascismo, porque para mim o fascismo é completamente anticapitalista e anticonservador. Mas é exatamente assim que Stanley Payne definia o fascismo, como algo oposto simultaneamente ao capitalismo de mercado e ao conservadorismo local. É um centralismo protecionista. E o Franco, quando ele acusava o Franco ou constatava que o Franco não era um fascista hardcore, ele dizia que ele era ainda menos conservador que alguns fascistas, se você pegar a linha de pensamento do Júlio Zévolo, por exemplo. Quer dizer, hoje, o Partido Popular, herdeiro de tudo isso, pelo intermédio de Barney, não é nem um pouco conservador. Logo, você não pode dizer que a opressão ao separatismo, ao referendo catalão, é conservador, pelo contrário. Bom, os ataques contra a Catalunha continuam, inclusive através de cyberataques e contramedidas de inteligência que estão censurando a opinião catalã. O Julian Assange denunciou isso. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que isso é amor cristão? Vocês acham que isso ao menos é um nacionalismo? Vargas Llosa, que é um cara muito melhor do que esses nacionalistinhas que tem por aí, disse o seguinte: o amor ao seu país, o amor ao seu povo, o amor à sua nação, é um amor à sua nação e ao seu povo. Não é um ódio ao outro. Não é a repressão ao outro. Você ama a sua cultura, você ama a sua identidade, você ama a sua família, você ama os seus próximos. Agora, se o outro fala, eu não sou dos seus, eu não pertenço ao seu mundo, eu não pertenço à sua cultura, eu quero harmoniosamente me separar da autoridade de vocês, mas nós podemos continuar amigos e fazendo comércio. E aí, se você vai lá e reprime em nome do nacionalismo, isso não é nacionalismo, como disse o Vargas Llosa. Isso é um nacionalismo demoníaco. Na verdade, os nacionalismos são demoníacos. Mas isso não é uma verdadeira defesa da identidade. Isso não é o amor ao que é seu, isso é o ódio ao que é dos outros. Esse mesmo ódio motivou os comunistas. Ódio ao que é dos outros. Roubo. Toda a ideologia de esquerda se baseia nisso. Até mesmo os carlistas se afastaram desse nacionalismo. Essa forma tóxica de nacionalismo que não tem nada de identitário. Aliás, o nacionalismo é assim, como eu já disse. E até os carlistas hoje estão se afastando disso e retomando elementos comuns que eles têm com o separatismo catalão. Porque se você for pegar a história carlista, o grande lema deles, Dios, Pátria, Rei e Fueros, é uma oposição de cunho separatista ao Estado de Direito Constitucional e o seu republicanismo cultural. Ele só não tem as características geográficas do separatismo catalão, mas o separatismo geográfico é muito mais harmonioso. Ao invés de tentar mudar o seu governo, eu simplesmente me separo. Você faz o que você quiser com o seu governo, eu faço o que eu quiser no meu. É a saída
para que a humanidade tenha liberdade e harmonia ao mesmo tempo. Toda aquela ideia de que o Ancapistão seria Mad Max, Guerras Infidáveis, com separatismo e autonomia local não tem por que ser assim. Haveria trocas de tiros esporádicas nas fronteiras do sistema, sim. Mas a história da humanidade não seria escrita com sangue. Sangue esse, por exemplo, que foi derramado na Segunda Guerra Carlista, quando Ramon Cabreiras, que liderou os carlistas, se opunha contra as quintas, que era um recrutamento do povo catalão. Essa guerra se deu na Catalunha. E os impostos abusivos. É também uma forma de oposição à autoridade central. Portanto, eu estou destacando aqui os elementos comuns, inclusive geográficos, entre a luta carlista e a luta catalã. Vamos retomar esses elementos comuns entre o conservadorismo e o separatismo catalão, colocando o esquerdismo de ambos os lados de fora. Tanto o esquerdismo dos movimentos comunistas dentro da Catalunha, quanto o esquerdismo do parlamentarismo espanhol, do centralismo. É isso que nós temos que fazer. Agora, não podemos ser carlistas também. Os carlistas defendiam o protecionismo e se opunham à propriedade privada da terra. Coisa que os liberais não faziam. Então, todo mundo é podre. Como eu disse, toda ideologia é podre. O que não é podre é a obediência a Deus e a sua moral absoluta e as suas leis. 10 mandamentos. Enfim. É aí que entra o Soros. O George Soros entra para confundir vocês. O George Soros, muita gente está dizendo que ele está financiando o separatismo na Catalunha. Isso é uma análise extremamente superficial, enviesada e errada. Ora, pensa na estratégia do Soros. O Soros, por mais canalha que seja, é um grande estrategista. Se acontecer a independência da Catalunha, o Soros vai capturar os movimentos. Ele vai trazer a Catalunha para os tentáculos da União Europeia. Mas se a Catalunha não se separar, ele vai conseguir o que ele quer também, que é uma confusão ideológica na direita. E a direita vai passar a apoiar os ideais do Soros, que no fundo é centralismo, antisseparatismo, antilocalismo, anti-identitarismo. É isso que eles querem. O centralismo sempre esteve ligado ao intervencionismo. Soros é intervencionista. É fácil concluir que ele também é contra o direito de autodeterminação dos povos. Nós vemos essa correlação entre o intervencionismo e o centralismo nos exemplos que Mises nos dá no seu livro Intervencionismo. Você vê, por exemplo, Franco, na Espanha, esmagando os anarcossindicalistas, certo? Pétain, aliado do Hitler na França de Vichy, contra o Front Populaire, que era de esquerda. E o Hitler contra Weimar. Onde eu quero chegar com isso? Se vocês forem notar, todas as 6 frentes que eu citei aqui são intervencionistas. Hitler, Weimar, Pétain, Front Populaire, Franco e os anarquistas sindicalistas. Todos eles são contra a propriedade privada. Ou seja, quando você defende o intervencionismo por um motivo ou por outro, o que você recebe é exatamente aquilo que você pediu. É igual o esquerdinha que vai na Paulista protestar por mais Estado. O que ele recebe? O choque com a bala de borracha. Mais intervencionismo. Você recebeu o que você pediu. Então é isso. Talvez seja por isso que o Soros esteja financiando alguns partidos ligados à independência da Catalunha. Porque assim ele vai conseguir o intervencionismo que ele quer e vai reesmagar a Catalunha. Agora, não é sendo contra o direito de separação da Catalunha que nós vamos conseguir alguma coisa. Nós só estamos fazendo o joguinho do Soros. Se nós formos contra a separação da Catalunha. Além disso, como eu disse, a análise é superficial. O Soros não foi lá apoiar a independência da Catalunha, coisa nenhuma. Ele nunca falou nisso. Soros nunca chegou e falou: sou a favor da independência da Catalunha. O que ele fez foi apoiar o Diplocat, que é um grupo partidário lá da Catalunha, que tem ligações com movimentos de independência. Mas o apoio do Soros foi especificamente a um evento onde o Diplocat criticava a islamofobia e os eurocéticos. Ou seja, o que o Soros realmente está apoiando não é a independência da Catalunha.
é a invasão muçulmana e o totalitarismo do Quarto Reich, que é a União Europeia. Não tem nada a ver com a independência. Eu diria que, por acaso, esse Diplocat também apoia alguns movimentos separatistas. Seja como for, é muito mais provável que haja uma invasão muçulmana em estados centrais do que em estados locais, onde a população tenha mais autonomia, porque é mais fácil a população exigir o seu direito de não viver no meio de bárbaros muçulmanos em estados locais do que em estados enormes. Prova disso, por que houve uma invasão muçulmana nos países europeus? A culpa não foi tanto do governo da França, do governo da Dinamarca. A culpa foi do Frontex da União Europeia. Se não existisse a União Europeia, não aconteceria isso. Agora, a União Europeia é a Espanha dos outros estados que são a Catalunha. Vocês conseguem entender essa analogia? Então, toda essa tragédia é muito mais provável que aconteça no centralismo. Por que a Hungria e a Polônia têm algum problema para rechaçar as hordas mouras? Porque tem a União Europeia. Ah, mas tá cheio de babaquinha welcome refugee na Catalunha. Tá. Se eles continuarem recebendo, se eles se separarem da Espanha e receberem muçulmanos, pelo menos a Espanha pode se fechar ali. A Catalunha vai sofrer na mão dos muçulmanos, mas eles podem pedir ajuda, caso eles mudem de ideia. Aí nasce uma aliança com a Espanha, uma aliança militar, não uma subjugação política. Pode acontecer. Mas o fato é que isso não vai acontecer enquanto houver governos centrais onde a população não mande nada na sua própria vida, na sua própria propriedade privada, e os burocratas mandem. Não vai haver concorrência dentro do sistema. E é preciso que haja concorrência dentro do sistema para que as pessoas enxerguem a verdade e rejeitem, por exemplo, que hordas muçulmanas vivam no meio de mulheres europeias. Bem óbvio isso. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas têm direitos. As pessoas têm direito de separar, as pessoas têm direito de portar armas. Quando entra o Estado, esses direitos muitas vezes ganham efeitos colaterais por culpa do Estado. Por exemplo, direito de portar armas. Claro que eu defendo isso. Agora, entra um monte de muçulmano na Europa. O muçulmano vai pegar arma, vai matar um monte de gente, vai... O problema não é ter arma, o problema é entrar muçulmano. E o grande erro é querer combater os direitos, ao invés de combater aquilo que fez com que os direitos tivessem efeito colateral. Então nós não podemos combater a separação da Catalunha. Devemos combater todas as ideologias que impedem as pessoas de se autodeterminarem. Inclusive, por que não, as regiões dentro da Catalunha se separarem da Catalunha. Esse é o grande ponto. Agora, muito se fala em Soros, mas pouco se fala, por exemplo, em Guy Verhofstadt. Quem é esse babaca? Esse babaca é um cara contra a separação da Catalunha que fala, não, eu sou contra a separação da Catalunha porque eu não quero uma Catalunha identitária. Eu quero uma Catalunha inserida numa Espanha multicultural, por sua vez inserida numa Europa multicultural. Essa é a verdadeira face dos centralistas, dos antisseparatistas. Eles não são nacionalistas espanhóis. Eles são pró-eurocratas e pró-muçulmanos. Mas como é que você vai explicar isso para um cara que não entende que todo estatismo é anticonservador? Trump, por exemplo. Aonde que o Trump é conservador? O cara vendeu arma para a Saudita. O cara aumentou o teto da dívida americana. O cara voltou atrás numa das poucas coisas boas que ele fez, que era rejeitar essa palhaçada de mudança climática. E ele é contra a separação da Espanha. Agora, o que me deixou mais irritado com esse canalha do Trump foi ele querer taxar a importação de avocados mexicanos. Você não tira o abacate do povo americano, seu canalha. Cara, mexeu com o abacate e mexeu comigo, rapaz. Por quê? Porque não existe compromisso com a moral. O conservadorismo não é uma ideologia política. Vamos entender isso de uma vez por todas? O conservadorismo não é uma ideologia política. O conservadorismo é um comprometimento moral. E quando vocês fazem do conservadorismo uma ideologia política, vocês fazem o jogo da esquerda e entram em contradições enormes. E o resultado é que todo falso conservador estatística se comporta como o King Lear de Shakespeare. O King Lear tinha 3 filhas. Aí ele falou, olha, eu vou dar minha herança para a filha que mostrar mais amor a mim na hora que eu estiver doente, quem me cuidar mais. Quer dizer, não era um amor verdadeiro. As filhas iam lá, se esforçavam mais para ganhar a herança, mesmo e tirar a herança das outras irmãs. Os políticos são assim. Eles mudam de ideia, eles não têm comprometimento com moralidade, nem com a própria ideologia, porque eles querem agradar um ou outro.
Todos são filhas desse King Lear e eles mesmos são as filhas de um King Lear maior, como o Trump é dos globalistas. Bom, o Shakespeare fez uma mega freaking análise política ali e pouca gente entende. Fica com briguinha de partido. Vamos falar um pouco de economia da Catalunha? Nossa live tá ficando gigantesca, né? Como é que tá aí? Bom, o pessoal tá gostando, espero, né? Vamos falar um pouco de economia. Eu já falei um pouquinho, mas é o seguinte. A Espanha está endividada. Como todo Estado keynesiano com o Banco Central, eles gostam de cobrir o rombo de várias maneiras, com impostos e com inflação, que usam diretamente a população catalã como colateral e com títulos da dívida. Agora, vamos supor que a Catalunha, o Rafael Lima falou bem desse ponto aí no vídeo dele, vamos supor que a Catalunha se separe. Agora nós vamos produzir para nós mesmos, não mais para os burocratas em Madrid, e muito menos para os eurocratas, a não ser que a esquerdalha lá queira dobrar os joelhos para os eurocratas, mas isso é o problema deles, como eu já disse. As pessoas têm que ter responsabilidade. O fato é que, de qualquer forma, seja qual for o resultado da política interna da Catalunha, o endividamento espanhol ficará evidente. Toda a estrutura financeira da Espanha insolvente ficará evidente. E isso vai se alastrar também nos balancetes da União Europeia, dos bancos centrais europeus. E com isso, haverá uma diminuição forçada da alavancagem monetária na europeia. Isso vai frear. O inflacionismo continuará enquanto existir estados e bancos centrais, mas ele vai dar uma freada com a separação da Catalunha. E com isso, uma freada nessa política monetária expansionista que financia a expansão do Quarto Reich. O Quarto Reich é como eu chamo a União Europeia. Agora, eu acho que a Catalunha erra em querer um referendo democrático. Que referendo democrático que tem que estar preparado para a guerra, tem que estar preparado para minar os entornos da Catalunha, tem que estar preparado para ter baterias costeiras para destruir os navios espanhóis que tentaram invadir. O vice-marechal do ar polonês, Witold Urbanović, ele lutou contra os nazistas, muitas vezes a partir do esgoto, a partir de guetos. E ele dizia o seguinte: por que o povo polonês, no final, mesmo esmagado pela União Soviética, mesmo esmagado pelo Hitler, por que no final a liberdade prevalece na Polônia? Porque nós não pedimos liberdade, nós lutamos por ela. Eu diria que é só assim que a Catalunha, ou São Paulo, ou o Sul, ou qualquer movimento separatista vai conquistar a independência merecida. Os nacionalismos, eu sempre digo que existe uma fagocitose nacionalista verticalizante. Os nacionalismos são diferentes dos identitarismos locais. Porque, como eu já disse, eles não são movidos pelo amor, mas pelo ódio. Assim sendo, o nacionalista sempre vai odiar o outro. E eles vão se fagocitando. E se fagocitando, e se fagocitando. Mas a pior fagocitose que ocorre não é essa horizontal. Tá? Não é o Fernando II invadindo o reino de Navarra. Fagocitose horizontal. A pior de todas é vertical. Formam-se as burocracias, formam-se os governos centrais. E esse nacionalismo central vai esmagando as identidades locais. Mas a autonomia dos povos repousa diretamente nas autonomias locais, que são os únicos bastiões de resistência contra o globalismo e o Estado mundial, que é um projeto do anticristo. Então eles vão fagocitando as elites naturais locais, como a Espanha sempre fez com a identidade catalã, o que permite que a hora que vier um governo mundial ou União Europeia, não haja nenhum bastião de resistência local contra eles. Como é que alguém pode ser contra a separação? Como é que alguém pode se dizer contra o Estado Mundial e ser contra a separação da Catalunha ou de qualquer coisa que queira se separar? Rapaz, o separatismo é o único remédio contra o globalismo. John Fitzgerald Kennedy, por mais defeitos que ele tivesse, ele foi morto por querer abolir o FED, que é uma arma globalista. Ele dizia o seguinte: if you turn peaceful revolution impossible, se você tornar a revolução pacífica impossível, a violenta será inevitável.
Vocês já pensaram no que isso significa? Se nós não permitirmos que a Catalunha se separe, o problema não é a Catalunha pegar em armas e guerrear contra a Espanha. O problema é outras coisas que podem acontecer. Os comunistas que abundam a Catalunha vão querer confiscar a propriedade privada na bala. De uma forma ou de outra. Deixa os comunistas se separarem, é isso. Essa é a lição, entendeu? Será que é tão difícil entender isso? Bom, deixa eu ver como é que tá a live aqui. 360. Bom, eu vou continuar falando mais um pouco. Fala de psicologia. Tem um estudo do Edward Deci que fala sobre a autonomia humana. E todos os homens têm duas tendências naturais irrefreáveis. Uma delas é a de ser um agente causal da própria vida. E a outra é de se integrar e se relacionar com o próximo. De forma que ele rejeita ao mesmo tempo um dirigismo e um atomismo. Todos os argumentos separatistas de que, então ninguém mais vai se falar, ninguém mais vai fazer comércio, são totalmente infundados do ponto de vista psicológico. Não é assim que a humanidade age. Um homem quer ser agente causal autônomo da sua própria vida, mas ao mesmo tempo ele vai interagir com os outros. O que um Estado Central faz? Um Estado Central tira a sua autonomia, viola o primeiro fator, e ele dirige a maneira como você se relaciona com os outros através de todos os tipos de regulação. Viola o segundo fator, mas viola o segundo fator de uma maneira ainda pior do que regulação. Esse mesmo estudo do Deci, ele fala que as pessoas têm dois tipos de motivação. Isso é psicologia, eu acho maravilhosa essa ciência. Uma é a motivação intrínseca e a outra é a motivação extrínseca. A motivação intrínseca geralmente tende a ser mais elevada, autoaperfeiçoamento, uma finalidade maior do que eu mesmo, esse tipo de coisa. É o que move a civilização. A civilização é composta disso. A extrínseca, ela é mais imediatista. Ela caracteriza aí os arranjos com maior preferência temporal, para fazer um comentário econômico. Agora, no caso do Estado Central, qual é a grande motivação? É não ser preso, é não tomar porrada do choque, é não sofrer sanções. É a pior forma de motivação extrínseca que existe. Isso faz, e aí o Deci diz o seguinte, à medida que abundam as motivações extrínsecas antinaturais, morrem as intrínsecas. Centralismo, maluco, é a morte da civilização, é a morte de tudo que nos torna civilizados. Bom, eu já disse aqui, para dar mais argumentos a favor da separação. Existe uma diferença entre o étnico e o cívico. O que é o cívico? O cívico, pelo menos no sentido do Estado moderno, do civismo nacionalista, que veio à tona com a Revolução Francesa, é um orgulho infundado. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Cara, você não tem mérito nenhum nisso, nem isso é um mérito, nem isso é um demérito, isso é um fato neutro. Ou seja, o cívico é uma vanglória. É diferente do étnico. O ético não é uma vanglória, mas um amor que você deve ter por aquilo que é seu, por aquilo que é o seu povo próximo, por aquilo que é a sua comunidade. O que estão exigindo dos catalães é o cívico, não o étnico. Mas nenhuma forma verdadeira de caridade cristã vai emergir do cívico porque ele é artificial. Se existe alguma possibilidade de paz e harmonia entre os povos do mundo, é se ela for construída através de relações étnicas, de subsidiariedade caritativa, e não do artificialismo nacionalista cívico. No sentido ruim da palavra cívico, é claro. Outro argumento econômico. Deixa eu tomar uma aguinha. Tô falando bastante. Veja o seguinte. Muitos dizem que a Catalunha vai se ferrar se ela se separar, porque a maior parte das suas exportações são para a Espanha.
Pensa o seguinte, por que que um cidadão espanhol compra um produto catalão? Porque o produto catalão é bom e barato, se comparado a outros produtos. Senão ele não compraria da Catalunha, compraria de outro. Isso não só não vai mudar, como muito provavelmente vai melhorar. Sem as regulações espanholas contra a Catalunha, sem os impostos, a tendência é que os produtos catalães na economia melhorem de qualidade e abaixem de preço. Vamos supor que a Espanha faça um embargo. Ora, esses produtos que antes eram vendidos para a Espanha, agora serão vendidos para outros países. Talvez é um preço mais barato, talvez eles percam um pouco da receita das exportações, o que vai ser muito menos do que eles vão deixar de perder por não mais pagar impostos para Madrid. Com o tempo a concorrência aumenta, se houver mais separatismo, melhor ainda. E assim por diante. Afinal, Alberto Alesina, um dos poucos economistas mainstream respeitáveis no mundo, disse: existe uma correlação histórica que ele comprovou estatisticamente, não concordo com métodos estatísticos, eu sou praxeologista, mas que seja. Existe uma correlação histórica e estatística entre a liberalização dos mercados, os estados pequenos e a abertura econômica. Então, o que eles nos mostram é que à medida que, por exemplo, a Catalunha se separar ou mesmo ganhar a autonomia da Espanha e se livrar dos impostos e regulações, essa correlação nos diz que os mercados serão mais abertos. E com estados menores também, o próprio Hoppe já demonstra isso. Então, o que eu diria, como economista, é que se a Catalunha se separar, ainda que, mesmo no pior cenário possível, que seria um total embargo da Espanha contra importações catalãs, ainda assim ela sairia ganhando. Simplesmente esses produtos estariam disponíveis para outros países a preços mais baratos. E eles se livrariam dos impostos, reinvestiriam nas suas operações. E haveria também pressão dos espanhóis para comprar os produtos catalães. Outra coisa, a Espanha precisa, como eu já disse, resistir ao pró-europeísmo. A Espanha precisa ser um baluarte de euroceticismo. Nenhum baluarte eurocético é construído sem o lastro das identidades culturais locais. Ou seja, é preciso que as culturas locais floresçam, para que qualquer arranjo se oponha ao Quarto Reich. A Espanha Central só vai esmagar a Catalunha. E se nós temos alguma chance de nos opor à União Europeia, é com uma Catalunha forte, é com os Países Bascos forte, é com Zaragoza forte, é com Madrid forte. Não com o Estado espanhol enfraquecendo a todos eles e servindo aos eurocratas. Além disso, um movimento separatista na Catalunha vai influenciar todos os outros. Inclusive o separatismo paulista. Tem mais essa também. E a União Europeia vai se enfraquecer. Porque os estados com grandes bancos centrais, que usam grande parte da população como colateral, não vão mais servir de quintal para a alavancagem monetária do Banco Central Europeu. Os mercados comerciais entre os países pequenos, que vão, como Alberto Alesina, Hoppe demonstraram, abrir comerciais, vista, regulação da União Europeia. Imagina se todo mundo separar Bascos, Piemonte, Toscana, Flandres e Valônia na Bélgica, a Escócia. Imagina que louco se todos eles separassem. Ressurgiria um livre mercado verdadeiro, não um bloquinho econômico. Por que eles dependeriam de alguma União Europeia para fazer livre comércio? Eles iam mandar a União Europeia às favas. Só o separatismo pode nos prover esse deleite de dar um tapa na cara desses canalhas eurocratas. Deixa eu beber mais água aqui. Então é preciso aumentar a concorrência do sistema. É errado aquele que pensa que um Estado-nação é subsidiário com o indivíduo que compõe esse Estado-nação, ou com as nações que o compõem, a nação catalã, por exemplo. Isso não existe. A subsidiariedade dos Estados centrais, dos arranjos artificiais, como todo o Estado, da própria União Europeia, não é em relação ao povo que os compõe, mas em relação aos braços da sua máquina administrativa.
enquanto eles se alinharem com o acúmulo de poder. A hora que qualquer pedaço da máquina administrativa se tornar rogue e não mais atender aos auspícios do poder central, eles não são mais subsidiados, eles não recebem mais essa subsidiariedade. Assim, tudo que acontece é a captura de todos os setores administrativamente subjugados a um esquema central para os projetos de acúmulo de poder desse próprio esquema central. E a Espanha só vai servir de intermediário da União Europeia para fazer isso com a Catalunha. Por mais que tenha babaca pró-europeísmo na Catalunha, o fato é que a separação prejudica a União Europeia, o que é bom para todos os europeus. Só a concorrência do sistema, onde as pessoas possam realmente votar com os pés, decidir para onde ir, decidir onde empreender, é que pode realmente fazê-las acordar e enxergar a realidade nefasta que é a União Europeia. Agora, por mais que se diga que a Catalunha é esquerdopata, essa esquerdopatia catalã é um fenômeno do século XX. Ela não está na raiz do pensamento jus-filosófico nem da cultura política catalã. Pelo contrário. Existe um grande jus-filósofo chamado Fontanella que nos fala sobre a mentalidade da filosofia jurídica catalã. E eles sempre foram um bastião de defesa contra o centralismo legal. Eles, por exemplo, propagaram conceitos como o immunitas plebis, que seria a proteção da plebe contra a vontade de um rei. No caso, os eurocratas, talvez. Isso está lá, recôndito, em algum lugar da mente dos catalães. Ius oritur ex facto. A justiça e as leis são oriundas de fatos, não de decretos. Tractes rompem leis. Os tratados rompem a lei. Ou seja, aquilo que os governantes assinam entre si rompem a lei natural que deveria reger a vida dos cidadãos. Esses conceitos estão impregnados, graças a Deus, na mentalidade do catalão. Por mais que exista partidinho comunista, eles são frutos de séculos de repressão da verdadeira identidade catalã. É contra isso que eu luto. A formação histórica deles não é esquerdista. O que nós estamos vendo é um sintoma da perversão causada pelo centralismo. Tem um escritor chamado Juan Vives, que é um catalão, que ele fala o seguinte: o que o catalão mais quer é ser catalão. É se sentir catalão. Isso nunca vai morrer neles. No momento que eles, sei lá, por alguma desgraça se submeterem à União Europeia mais do que hoje, eles vão perceber o que é a União Europeia, porque esse desejo de autodeterminação é característica do povo catalão, esmagada pela Espanha. Tem mais uma coisa. Se vocês forem parar para pensar, ser contra o separatismo, defender o centralismo, é a forma mais radical de regulação. It's the ultimate regulation. Completamente contra a propriedade privada. Porque não adianta você ser contra, não adianta você defender a propriedade privada de garrafinhas de água. Se você é contra a propriedade privada de arranjos jurídicos, se você é contra a propriedade privada da determinação do escopo jurídico de uma comunidade, você é contra a propriedade privada at all. E toda a propriedade privada que você diz defender, de prendedorzinho de cabelo, é só a sua vanglória de se achar magnânimo. Você não é um defensor da propriedade privada se você é contra o separatismo. É isso que nós temos que entender. Outra coisa. Mais uma vez, esse grande escritor, né, não é Juan, é Jaume Vives. Ele fala o seguinte: existe a ideia utópica de que o pensamento de um povo, a arte, a cultura, a riqueza de um povo podem ser democratizados. Não podem. Enquanto existir Espanha, enquanto existir União Europeia, a cultura de um povo, que é
originalmente local, vai ser morta. E os fatores comuns que formam uma europeidade, que é contrária ao europeísmo, desaparecem. E ao desaparecer a europeidade, o europeísmo consolida o seu projeto totalitário. Ou seja, preservar a cultura, a riqueza, a arte de um povo exige a autonomia das elites locais. Agora, qual é a única coisa que pode impedir que essas elites locais, essa oligarquia natural, se transforme em uma plutocracia? Qual é o único fator de correção? Vou dar 5 segundos para vocês responderem, mentalmente. Pronto. Quem respondeu separatismo acertou. É a única forma. Agora vocês devem estar perguntando, bom, se o pensamento catalão é tão bom assim, por que eles são um bando de esquerdalhas? Ora, Vives. Jaume Vives responde. Esse sistema subsidiário local catalão, autônomo, consuetudinário, ele sofreu uma pressão coercitiva que resultou na hispanização do sistema político. Ou seja, aquele homem que tinha um enorme furor contra-revolucionário em oposição aos agentes externos, é só ver tudo isso que eu falei, né? Immunitas plebis. Deu lugar a um ímpeto revolucionário contra as estruturas naturais. Ou seja, essa energia resistente catalã foi canalizada para o lado errado, contra o capitalismo, contra a propriedade privada. Daí tanto movimento comunista ali. Enquanto os catalães sempre procuravam possibilidades técnicas para resolver os seus problemas, por isso eles foram uma região que se industrializou muito à frente de toda a Espanha, foi canalizado, por causa da hispanização política, para a ideia de um possibilismo pragmático, na forma de ter fé num referendo, por exemplo, ou em vias democráticas, quando eles deveriam já pensar em como pegar em armas. Ou seja, olha o que o nacionalismo faz, olha o que o centralismo faz, é total destruição de um povo. É muito grave. Bom, eu gostaria de terminar essa live, acho que eu já falei bastante, com a Bíblia Sagrada, para mostrar que a posição católica é a defesa do separatismo. Se vocês forem pensar, por 2 vezes Deus defendeu o separatismo dos hebreus. Uma no cativeiro babilônico e outra no cativeiro egípcio. Aquele que quer se separar e não pode é um oprimido. Isaías capítulo 1, versículo 17, protegei o oprimido. Se você quiser seguir Isaías, defenda o separatismo. Salmos 72, versículo 4. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. De uma maneira ou de outra, os globalistas vão acabar. Eles vão chegar no auge do poder deles. Eles vão reprimir todo mundo. Eles vão reprimir os cristãos. Nós vamos ter que celebrar a Santa Missa dentro de cavernas. Mas eles vão cair. Porque o poder de Cristo vai acabar com eles. Agora vejam Jeremias, capítulo 50. Israel é qual ovelha desgarrada por... Vou ler aqui, tá? Israel é qual ovelha desgarrada, perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Síria, de outro lhe partiu os ossos, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou castigar o rei da Babilônia e sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Os centralistas serão castigados. E os povos e os indivíduos serão livres. Agora, quando você chegar lá em cima no juízo particular, que lado você defendeu? É isso que vai ser julgado. Muito bem. Eu não sei como é que eu faço para... Eu acabei a live, tá? Quero ver como é que eu faço só para ver as perguntas, se tem alguma pergunta interessante, mas infelizmente eu não estou conseguindo enxergar as perguntas. Então eu vou terminar a live por aqui sem responder as perguntas por motivos técnicos, vocês me desculpem. Abraço. Beijo para as meninas.